Bom dia, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Que você tenha um dia abençoado na graça, na paz e na comunhão do Espírito Santo. Mais uma vez chego até você com uma mensagem de fé, de esperança, de alegria, em meio a esses dias de turbulência que estamos vivendo, dias de tempestades, dias de afastamento, dias de indecisões. Ainda estamos indecisos em muitas coisas. As autoridades recomendam ainda ficar em casa, recomendam não haver aglomeração, enfim. Estamos aguardando dias melhores, certamente eles virão, no nome santo de Jesus. Mas eu tenho uma palavra para você nessa manhã, que ela está no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, nos relata a viagem de Paulo para Roma. Não foi uma viagem simples, porque houve muitos acidentes e incidentes. E um deles está relatado no versículo 20, uma situação inusitada, uma situação diferente de todas que Paulo havia vivido, como eu e você hoje. Estamos vivendo uma situação inusitada. Nunca vivimos esses dias, nunca tivemos dias assim. É uma situação diferente para todos nós. Todos nós estamos vivendo esse tempo. É um tempo diferente, sim, para a nossa vida. É quando a gente olha para o horizonte e não vê uma saída. Se liga a televisão, você só encontra notícias ruins de mortes, de doentes, disso e daquilo, que nos deprime, que nos põe para baixo. Só Jesus. E aí o que fazer? A palavra de Deus, ela nos relata fatos interessantes que em momentos parecidos com este, nós podemos sobreviver confiados na misericórdia de Deus. O Senhor havia prometido a Paulo que ele ia chegar em Roma. Tu irás em Roma, tu irás chegar em Roma. E o que Deus prometeu, ele cumpre. Houve muitos incidentes, sim, houve muitas tribulações, sim, houve naufrágios, sim. Momento que o navio se partiu e a Bíblia diz que uns agarrados em tábuas, outros em caixotes, cada um conseguiu chegar a salvo em terra. Não é? Parece uma brincadeira ou coisa parecida, um acidente desse. Meu Deus, como é que pode Paulo, um homem de Deus, e de repente numa situação dessa, ter que se agarrar no caixote, ter que nadar, ter que arrumar uma tábua de salvação? Sim, é isso mesmo. Cada um de nós, nos momentos de tribulações da nossa vida, a gente tem que se agarrar. E nós nos agarramos com a palavra, que a palavra é a nossa tábua de salvação. A palavra é a maneira pela qual Deus nos concede esperança, nos concede alento, renovação e força. É através da palavra que eu e você podemos sobreviver esses dias, esses tempos difíceis. E olha o que diz aqui, Atos 27, versículo 20. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Eu estava lendo esse texto, meditando e percebendo algo. Estamos vivendo dias parecidos como esse de Paulo. Eles estavam em pleno mar, num navio, e a Bíblia diz que não tinha já há muitos dias, nem sol, nem estrelas. E apesar de tudo isso, sem sol e sem estrela, ainda cai sobre eles uma grande tempestade. Que era não pequena, isto é, uma grande tempestade. Diante desse quadro, diante dessa realidade, o que Lucas descreve quando ele está produzindo os Atos dos Apóstolos, é que no testemunho de Paulo, ele disse o seguinte: nessa hora, nesse momento, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Talvez isso esteja acontecendo com você. Diante dessa tempestade, diante dessa situação, foge de nós a esperança de nos salvarmos. O medo chega, o pavor vem, e muitas pessoas que já sofrem de algumas síndromes, elas
se evoluem, elas aumentam nesse tempo. Eu fico imaginando pessoas com síndrome de pânico, como estão em dias como esse, numa hora como essa, vivendo angústias na alma, preocupados com tudo sobre ele. E nessa hora, como Paulo, nós também foge-nos a esperança de nos salvarmos. Parece que não há salvação. Entretanto, a Bíblia diz, a Bíblia é maravilhosa, que no meio daquele caos, no meio daquele desespero, no meio daquela desesperança, no versículo 23, o apóstolo Paulo declara o seguinte: porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Esta mesma noite, na noite da calamidade, na noite da tempestade, na noite da angústia, o anjo de Deus aparece. É assim que Deus faz. Ele aparece no meio da tempestade, no meio da angústia, para acalmar, para dizer para mim e para você: calma, tudo vai passar, a tempestade vai embora. Ainda que o navio se perca, mas você não vai se perder. Você tem uma aliança com Deus. Você é servo de Deus, serva do Senhor Jesus. Então, neste momento, tenha certeza de que o Senhor está conosco. Ele apareceu a Paulo e ele tem aparecido a muitos. Eu lendo esse texto, me alegrei no Senhor, fiquei feliz. Saber, Deus, a quantas pessoas esse anjo já não apareceu no meio dessa tempestade. Daqueles mais aflitos, daqueles mais ansiosos, daqueles mais desesperançados, o anjo aparece e diz: calma, não temas, tudo vai passar. Você vai chegar aonde Deus determinou que você chegue. Fique tranquilo, meu irmão. Receba essa palavra em nome de Jesus. Medite nela hoje. Uma palavra preciosa. Medite. Atos, capítulo 27, a viagem de Paulo a Roma. E você vai entender que com todas as situações contrárias, todas as tempestades, todos os destroços, Paulo chegou são e salvo, onde Deus queria que ele chegasse. Assim será comigo, assim será com você. Não temas, porque o Deus que abençoou Paulo, o Deus que guardou Paulo nessa viagem, em meio a essa tempestade e crise, está conosco, nos guiando, nos orientando, nos abençoando, em meio a tudo isso que estamos vivendo hoje. Creia, o Senhor é fiel. Deus te abençoe, tenha um dia de vitória, um dia de bênção, um dia na presença do Senhor. Deus te abençoe e a paz.